e eu, você e eu. Alô galera, alô minha Bahia, meu Brasil, pra quem acaba de sintonizar, começou agora o programa Que é Meu, Que é Seu e Que é Nosso. O programa Você, Eu e Você. Eu sou Raquel, muito prazer. Antes de mais nada, gostaria de mandar um alô para as minhas ouvintes assíduas do programa, Thaísa Leal, Patrícia Cruz, Milena Santana, Flávia Rabelo. Agora vamos de notícia com a nossa comentarista e repórter, Patrícia Cruz. Manda, Patrícia! Boa tarde, Raquel. Boa tarde, prezados ouvintes. Trago notícias quentinhas para você, ou melhor, geladinhas. As mulheres soteropolitanas são as que mais bebem, que enchem a cara no país. Galera, será que é por isso que os homens da Bahia são os mais traídos do país? Para você que pensa que existe desigualdade entre os gêneros, rapaz, os papéis se inverteram. Valeu, Patrícia, valeu, notícia bem geladinha mesmo. Você e eu e você, você e eu. Você e eu, você e eu. Bom, gente, como o tema da nossa entrevista hoje é comunicação, nós temos um entrevistado, Luiz Alberto Ferreira, que ele é formado pela Universidade Federal da Bahia e é autor do grande hit da internet, a Hot Togueira do Amor. Licença. Bom dia, galera. Raquel, desculpa invadir assim, minha filha, mas eu ouvi você falar em comunicação. Para quem não me conhece, meu nome é Thaísa e eu estou aqui hoje no nosso estúdio com Flávia Rabelo. A gente vai conduzir a entrevista com o professor de língua portuguesa, Luiz Alberto. E complementando o que Raquel disse, ele é formado sim em letras vernáculas e especializado em neurolinguística. Ninguém melhor para falar sobre o assunto, né? Então bora lá, Flávia? Bem, professor, a gente sabe da importância da comunicação, né, na maioria das profissões, e na sua profissão ainda é mais importante ainda, né, como professor. Então, eu gostaria de que você comentasse pra gente um pouquinho da importância da comunicação na sua profissão, pra você, assim, na sua opinião. A comunicação, em tese, ela é o fundamento maior do entendimento entre os seres. Esses seres podem ser os seres humanos, ou até entre os outros seres, os animais, porque todo mundo, incluindo os seres humanos e animais, até as plantas, nós nos comunicamos de alguma forma. E, detidamente aos seres humanos, a linguagem, a fala, a questão dos idiomas, falar o português, falar o chinês, falar o inglês, as línguas em si, ela determina a comunicação entre as pessoas, ou seja, nós nos entendemos através dessas comunicações. Mas não só a fala, a questão verbal importa, também o fator gestual, a forma como eu estou sentado, a forma como você se dirige a mim, tudo isso é um fator de comunicação. A fala sozinha não vem desacompanhada do gesto. Então, o processo de comunicação, direcionando a minha profissão, ela se vincula primeiro a entender para quem eu estou falando, para saber como eu vou falar. Se é um público mais jovem, uma linguagem que tem a ver com jovem. Poxa, as mina pira, eu sei que os jovens gostam disso. Entendeu? Pô, velho, na moral, não quer dizer que eu vou falar assim o tempo todo, mas é para dizer para eles que eu não sou uma pessoa diferente deles. Então, se eu estou reunido agora com colegas de faculdade, eu sou forçado a entregar uma maneira mais formalizada, mais séria, ou mais detidamente a vocabulários acadêmicos. É um outro grupo. Cada grupo é uma forma de comunicação. Então, professor, tem alguma técnica que o senhor usa para se aproximar dos alunos, para fluir assim, com mais facilidade essa comunicação com eles? Bom, a ideia melhor da comunicação é que você, quando se aproxima, as pessoas te olham e a maneira como você se veste e a maneira como você se movimenta, isso já é apresentação, é o gestual. E a ideia da espontaneidade é o fulcro maior de qualquer apresentação, seja numa visita, ou numa aula, ou numa palestra, ou na pregação de um pastor. A espontaneidade é fundamental e as pessoas percebem quando você está espontâneo ou não. O segundo passo, no meu caso, público de pré-vestibular,
público de concurso público, sendo redundante, né? Público de concurso público, a ideia é que você use uma linguagem que descontraia inicialmente, e nessa descontração você busca entendimento. Não se pode ensinar uma coisa de uma forma muito séria, a depender do contexto. Porque às vezes você fala a coisa mais fácil do mundo, a pessoa não compreende. Agora, quando você busca o riso, quando você procura descontrair um pouquinho, a pessoa fica mais suscetível a entender. Então, uma coisa que parecia difícil, torna-se fácil. No mundo de vocês, que é o mundo academicista, na universidade, muitas vezes se impõe a seriedade na elocução, a seriedade na explanação de um tema, de um assunto. Mas digo a vocês que isso nem sempre é fundamental para que se compreenda e que se atinja o objetivo maior, que é comunicar, se fazer entender. Certo, pegando o gancho dessa resposta sua, quando acontece de você explicar uma vez ao aluno, 2 vezes ao aluno, 3 vezes ao aluno, e o aluno não entende, aquele aluno não é burro, mas não sei, ele não tem facilidade de entender o assunto. O que é que você faz quando já usou todos os vocabulários possíveis, gesto, mímica, desenho animado, tudo que você usa na sala de aula? Porque nós entendemos, né, no ambiente das letras vernáculas, no meu caso, eu fiz especialização em neurolinguística, então a gente percebe que todas as pessoas têm um nível intelectual mínimo para entender as coisas. Só que cada pessoa tem uma facilidade maior. Uma pessoa entende melhor matemática, outra pessoa entende melhor língua portuguesa, a estrutura gramatical. Então não existe assim uma pessoa que não entenda nada. Ela entende muito daquilo e pode ser que ela entenda pouco de uma outra situação. Quando eu explico para o aluno 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e o rapaz não consegue entender, a moça não consegue entender, então a gente passa uma atividade para casa, para que em casa ele tente sozinho. Às vezes é um nervoso, contato, às vezes era um nervoso. A pessoa está com a outra, está longe, está no Facebook, está maravilhoso. Mas na hora de ter o contato face a face, a pessoa cara a cara, bate um nervosinho. Então a gente passa um exercício para casa. E se essa pessoa nem em casa ela render, depois de várias explicações, usando música, desenho animado, usando recursos do Facebook. Meus alunos fazem avaliação no colégio pelo Facebook. Então eu faço a avaliação, lanço a imagem pelo Face, eles comentam as imagens. Se aparecer um curtir, é porque ele deu nota. Se não aparecer curtir nenhum, ele não foi bem na resposta. Então, se eu tento usar todos os recursos disponíveis para tentar trazer o aluno para o entendimento, eu não consigo isso, eu passo para casa. Se ele não conseguir nem em casa, aí é um problema psicológico. Aí já não é uma questão intelectual. É um nervoso que trava ele entender qualquer coisa. Ou aquela matéria química ou gramática, por aí vai. Professor, eu já assisti algumas aulas suas, eu já fui alguns alunos. É vítima, né? Inclusive conheço a música da Rocha Dogueira. Horrível. Dá pra ver que você é uma pessoa um professor bastante extrovertido, né? Bem aceito entre todos os grupos, principalmente entre os jovens, pré-vestibulandos, pessoal do ensino médio. Mas me diz uma coisa, você já enfrentou alguma dificuldade de comunicação no início da sua carreira ou na reforma dela? O fato de ser um professor que usa o lúdico, eu brinco. Mas você já assistiu a aula, sabe que eu costumo brincar. Eu sofro uma certa crítica de algumas pessoas porque elas querem a coisa muito séria. Mas eu vou naquele aspecto da sinceridade. Meu jeito de ser é esse. Então, se eu ficar muito sério, não sou eu. É uma máscara. Então, eu tento ser bastante tranquilo, natural. E a minha naturalidade é bestão, é brincalhão, é palhação. Mas ninguém nunca pode dizer assim, Luiz, não deu aquele assunto. Está tudo ali dentro do assunto. A Rocha Dogueira do Amor foi um pagode que eu criei em reação aos pagodes que eu ouvia dizer, pô, qualquer música que você pega uma frase e repete 500 vezes, faz sucesso. Sim, isso faz sucesso. Então eu vou fazer meu pagode. Aí fiz a mulher que gosta de hot dog. A Rocha Dogueira do Amor, ainda criei o nome da banda, Desgraçamba. E a gente faz uma brincadeira dessa, assim, perto do vestibular, para descontrair, chama os alunos para frente, faz a dancinha, todo mundo canta junto. Uma sala gigante canta, gosta. Está no YouTube mais de 11 filmagens, poxa, 3 mil acessos, 1 mil acessos, é pouco. Assim, mas dentro da minha perspectiva, o pessoal parece que gosta muito disso. Então é só uma forma de descontração. Agora, sempre tem uma pessoa ou outra que não quer aquela brincadeira. Como é que eu lido com isso? Eu tento conversar com ela particularmente e mostrar que todas as brincadeiras que eu fiz
com exceção da hot dogueira, que a hot dogueira é uma coisa totalmente alienada. Todas as brincadeiras que eu fiz e que faço, todas estão dentro do assunto. E aí procuro mostrar pra ela que é um jeito de ser, que eu sou assim e tal. Você nunca vai agradar todo mundo, não vai. Mas o objetivo do professor, que ama o que faz, é agradar todo mundo. Só que a gente não consegue, né? Certo. Tenta. Tudo bem. Pra você que está ouvindo agora, está curioso para saber o que é a hot dogueira, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube e vê, que é muito massa. Eu não vou fazer não. Ele pode fazer se vocês quiserem. Dá uma palhinha, né? Bota lá, ó, hot dogueira no amor, desgraçando, a professor Luiz Alberto, você vai ver lá a baixaria de alto nível, que é isso aí. Muito alto nível. E todo mundo que dançou a hot dogueira passou no vestibular, né? Com certeza. Então, teve uma situação que quem foi seu aluno, a gente acabou ouvindo que você foi para uma tribo, Isso. passar, não sei se foi na época que você fazia faculdade ou foi Isso. depois, na No época? sexto semestre Sim. de ILE, de Instituto de Letras, houve um convite pela FAPEX de fazer uma viagem, né, ao Amazonas, conhecer os índios Kayamurá, baseado nos estudos do suíço Mayakovsky, um suíço que passou muitos anos entre esses índios. Ele fez uma tese de doutorado na área de antropologia social e antropologia indígena, aí há uma diferença. Então, nosso objetivo era conviver com os Kayamurá e tentar perceber as diferenças linguísticas, buscar também um contato com essas línguas indígenas, para mostrar que o Brasil não vive só da língua portuguesa. Esse projeto também foi direcionado ao sul do país, para alunos que tinham noção de língua germânica, alemã, a língua alemã, por exemplo, porque lá no sul tem muito lugar onde se fala alemão. Então era o contato e mostrar em um mapa linguístico as línguas que se falam no Brasil, não somente a língua portuguesa. Então fui convidado para lá, passei no projeto de pesquisa, no projeto foi aprovado e tal. Então ficamos entre os Kayamurá. E o contato entre eles, para mim, foi surpreendente, porque, primeiro, eles falam português. Agora, é claro que não fazem concordância. Eles falam como falava o nosso ex-presidente, né? Os amigos vão gostar daqui da comunidade. Não falo, os amigos vão gostar. Então, mas isso não impedia nada o contato. E eles tinham 2 idiomas. O Kayamurá, que é bastante difícil, e o português mesmo. Então nós nos comunicávamos em português. E quando eles queriam fazer brincadeiras com a gente, eles não falavam em português e falavam em Kayamurá, mas fazendo mímica. Então a gente tinha que adivinhar o que é que esses caras queriam. Então quando eles faziam assim, era para comer. E eu não entendia, mas é porque eles cavam para tirar mandioca e comem a mandioca. E eu ficava desesperado. Então quando eles faziam assim, sorriam, eu também não sabia o que era, mas era para matar sede, beber água. Porque a água é uma alma que nos mantém vivos. Sem a água a gente não vive. Então eles tinham várias maneiras. O espelho que eu levei foi uma situação muito vexatória, passei uma vergonha, porque todos nós urbanoides, seres das cidades, criaturas das cidades, nós não ficamos sem um espelho. Não tem como sair de casa sem olhar para o espelho. Você vai pentear o cabelo, você vai fazer a barba. A mulher principalmente demora mais do que eu, claro. Muito. E aí, quando eu peguei meu espelhozinho, aquele espelho peba, que tem aquela moldura laranja, assim, sabe? Não conseguia espelho. Espelho de minha avó. O cacique, que a gente não chama de cacique, chama de Morubixaba. O Morubixaba, ele pegou o meu espelho e jogou no chão e quebrou. Eu fiquei chateado, ele falou, não fique chateado. Não fique. Eu falei, mas e agora? Como é que eu vou me ver? Como é que eu vou me olhar? Ele falou, você acha que um pedaço de vidro com uma lâmina de prata vai aferir a sua beleza? Você acha que algo que não tem vida vai falar de sua vida? O verdadeiro espelho sou eu. Somos nós daqui da comunidade que vamos dizer se você está bonito ou feio. Você não se veste para você se veste para o outro. Eu aí fiquei, mas sem espelho vai ficar difícil. Ele falou, você se acostuma. Meu cabelo, pergunta para os índios. Pergunta para os índios se você está penteado, eles vão corrigir se estiver despenteado. O melhor espelho que você pode ter é quem te ama, e nós aqui te amamos. Aí eu fiquei comovido, encantado, e passei alguns dias desesperado, assim, porque eu queria me olhar. Aí eu ia para o rio, a água estava bem calminha, eu tentava me olhar no reflexo do rio, mas sempre tinha um índio ou uma índia que vinha, balançava a água para não conseguir me ver, e eu fiquei em desespero, assim, praticamente. Eu dizia, tem remela, tem meleca, tem cabelo? Eu ficava, depois de uma semana,
eu comecei a me acostumar com o processo e aí não usar mais espelho. E eu fiquei muito em paz comigo mesmo por causa dessa experiência. Quando eu voltei a Salvador, quando eu voltei a Bahia, depois de 3 meses lá, esses caras maravilhosos, esses índios maravilhosos, que me mostraram que nós somos, às vezes, tão infelizes que nós nos apegamos a coisas pequenas. Então, quando eu voltei a Salvador, ainda fiquei mais de 2 semanas evitando o contato com o espelho. E eu nunca economizei tanto dinheiro, eu nunca tive tanta paz em minha vida, sem ficar refém de um espelho. De manhã eu me aprontava, mãe, tá legal aqui. Ô meu filho, o seu cabelo tá meio torto aqui. Então ajeita aqui, mãe, pra mim. Ela ajeitava e agora tá lindão. Eu, tá, mãe, tchau, te amo. Pronto. 2 semanas mais ou menos nesse sistema, e eu economizei dinheiro incrivelmente. E me senti muito em paz comigo mesmo. Isso mostra que às vezes nossa tecnologia não nos dá essa liberdade. Não, tudo bem. Então, vem cá, assim, você estava lá na tribo e tal, a gente estudou uma questão de percepção em comunicação e fala o quê? Que a comunicação não é, o mais importante da comunicação não é o que as pessoas dizem, mas sim o que as pessoas entendem. E tinha alguma coisa que você falava lá, que as pessoas, tipo assim, no espanhol tem muita ambiguidade, né? Aquelas pegadinhas e tal. Falsos amigos, né? Falsos combinados, né? E lá, não só na questão da comunicação verbal, mas na corporal, gestual, nos rituais, que é uma forma de se comunicar, transmitida através do passado. Infelizmente, quando os caras morar, eles não permitem que a gente participe de rituais, infelizmente. Mas houve alguma coisa semi-ritualística que foi na despedida, em que eles abraçavam a gente, cada um abraçava a gente. Eles não beijam de jeito nenhum ninguém, eles não se beijam na boca, não se beijam no rosto. Eles acham que beijar, o seu fluido vai para o outro, é como se sua alma se perdesse. Então eles cheiram. Então eu fui cheirado, fui fungado. Foi um monte de índio assim, mas eu já estava tão envolvido que eu também cheirava de volta e não achava nada estranho no final. E eles se reúnem, sentam no chão e ficam chorando. Ai, meu Deus. E por que isso acontece exatamente? Porque você fez parte da família. Então, embora haja núcleo, tem o pai, a mãe, aí e o menininho. Mas eles não se entendem como família, pai, mãe e menino. A comunidade toda é uma grande família. De modo que se o seu filho aprontou, quem vai dar castigo é ela, porque ela também é mãe. O filho de fulano aprontou, ele não é meu filho. Mas se o pai não está, eu que vou dar conselho a ele, porque eu também sou um pai. Então olha o pai de maneira universal, a mãe de maneira universal. A comunidade toda é uma família. Então quando você começou a fazer parte daquela comunidade, você passou a ser um deles. Eles não gostam muito dos brasileiros. É bem verdade, porque colocam fazendas, arrozal, pecuária, tomam terreno. Mas se você for aceito na comunidade, você passa a ser um deles. E já que você vai embora, é despedida. Então é como se você estivesse morrendo. Você não faz parte mais da comunidade. Então eles choram sentados. Porque para eles é tanto sofrimento que eles não podem ficar em pé. Aí sentam. A única coisa ritualística dessa percepção foi essa aí. E o Morubixaba falou no final: agora você pode reaver seu espelho. Aí eu falei para ele: eu vou tentar ser feliz. Foi feliz. Foi só isso. Então, para finalizar a pergunta, a nossa entrevista, você quer perguntar mais alguma coisa, Flávia? Então, a pergunta em questão... Pergunta que não quer calar. Que não quer calar mesmo. Como é que você se via no meio de um monte de mulher nua, um monte de homem nu também? Você ficou alguma vez nu? Fiquei um dia... E a comunicação disso? Muito bom. Ficar nu. Eu fico nu... É uma particularidade, não posso falar isso não. Fale, fica à vontade. Dentro de minha casa, com tudo trancado, eu fico nu. Isso, gente, é uma particularidade. Mas assim, na comunidade indígena, eu fiquei pensando que eu fosse ficar excitado por ver mulheres nuas. Há uma obra chamada Quarupi, né? E nessa obra, Quarupi, o padre, ele quer ir para o Amazonas, realizar uma missão jesuítica, só que ele tem um medo danado de chegar lá, ver as índias nuas e se excitar, né? Deixar levar pelas tentações, pela luxúria. Pode continuar falando?
desculpe, viu, gente? Então, eu fiquei numa vez só lá. Mas a ideia era, relembrando o padre Nando, que ele tinha medo de ir para o Amazonas e vendo as índias peladas ele ficasse excitado, caísse em tentação. Uma estrangeira amiga dele fez sexo com ele, só para ele perder o medo de ficar entre mulheres nuas. E a Quarupa é uma obra muito polêmica, porque é um padre que quebra o celibato. Eu não sou padre. Então minha situação era pior ainda, porque eu poderia cair em tentação. E o que eu faria se cair em tentação? Eu ia fazer sexo com as índias? Ou as índias iam querer, né? Não sei. Você dispensou essa possibilidade, Luiz? Não na minha condição de homem ou de machista de alguma forma. Eu não dispensei essa possibilidade. Mas o aconchego deles, o clima toma conta de você fica tão envolvido que inicialmente você olha com vergonha. Mas elas não te olham com vergonha. Eu acho que é assim que funciona a coisa. Como elas não me olhavam com vergonha, eu comecei a ficar mais à vontade. E no começo eu realmente observava, mas deixou de ser uma coisa de observar a questão erótica para observar a nudez. Como é aquela índia nua? Ela de costas, ela de frente. Era como se observasse um nu artístico. Houve o dia em que eu pedi ao Morubixaba para ficar nu. E ele falou assim, é isso que você quer? E eu falei, sim senhor. E você não vai atentar contra a nossa comunidade? Eu falei, se eu sentir que eu vou atentar, eu me visto. Ele falou, então pode ficar. Aí, quando eu fui tirar a roupa, ele falou, não. Aí chamou uma índia, foi uma índia que tirou minha roupa. Porque aí, o teste, com certeza, é muito maior. A mulher tirou essa roupa, né? Aí ela tirou minha roupa, e ela, primeiro ela me cheirou, e tirou minha roupa. Foi tirando, tirou o short, tirou tudo, tirou a cueca. E quando tirou a cueca, eu já pensei em segurar a cueca na hora, porque o índio estava do lado me olhando, se fosse só eu e a índia, tal, mas tinha o índio me olhando com a faca na mão. Aí eu falei, meu Deus. Aí tirou lá a cueca, eu fiquei desconcertado um pouquinho, ele falou assim, ande aqui, vai passear um pouquinho. Eu passei nu e tal. Aí eu fiquei passeando. E aí de vez em quando vinha um índio conversava, vinha outra índia conversava, e conversa com você assim, cara a cara. Aí eu na minha cabeça, eu ia ficar excitado, mas o meu corpo não reagiu assim. Então logo essa parte desapareceu, eu me senti muito bem entre eles. Eu fiquei nu, mas não teve nenhum problema não. No começo, que é nosso pecado, nossa criação, da promiscuidade, mas logo passou e foi uma experiência maravilhosa. Só que quando começou a escurecer, eu não aguentava os mosquitinhos, o muruim, aquilo. Então eu preferi ficar vestido. Mas eles ficam nus praticamente o tempo todo e já estão adaptados. Para fechar, professor, define a importância da comunicação na sua carreira, na sua vida, em uma palavra. Amor. Se você não ama o que faz, não vai conseguir se comunicar com ninguém. E se comunicar é se fazer entender. Para que a pessoa me entenda, tem que ter algum tipo de amor. Amor é necessário. Certo, gente. Então, nossa entrevista acaba por aqui. A gente quer agradecer ao professor Luiz, super gente boa. Quem foi aluno dele sabe que ele, quando começa a ser nosso professor, quando passa um tempo, ele deixa de ser professor para ser nosso amigo. Que bom, né? Para estar do nosso lado, para ajudar, sempre que é possível. Então, a gente agradece a você, Luiz. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Eu também agradeço a vocês a participação, a oportunidade de estar aqui entre vocês. Foi um prazer incomensurável. Espero que seja útil ao trabalho de vocês e sucesso lá em comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Vamos de ouvir então a entrevista com o professor Luiz Alberto. E aí, Thaisa, como é que foi? Raquel, foi um prazer muito grande entrevistar ele. Todo mundo sabe da admiração que a gente tem por ele. E agora a gente tem a agradecer também as pessoas que colaboraram com a gente para a entrevista, para a criação desse programa. Agradecimentos finais, Flávia? Bem, minha amiga Raquel, como a Thaisa já falou, foi uma entrevista muito boa, né? Trouxe muito conhecimento, eu creio que trouxe muito conhecimento para os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado. Nós estamos ficando por aqui, infelizmente, mas não fique triste não, porque amanhã tem mais o nosso programa, você, eu e você. Beijo, galera, até mais! Você e eu. Você e eu. Você e eu.